Olá, boa noite. Muito bem, agora sim, estamos no ar. Boa noite. Oi, Boa Ellen, tudo noite. bem? Olá, Ana Marcel, tudo bem? Tudo certo. E por aí, muito frio? Muito, tá frio, né? Tá tranquilo. Hoje não tá tanto, mas já diz que o lagiano tem a pele duro, né? Couro Ah, pois duro, é, então acostuma. não sente tanto frio. Acostuma. Muito bem, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 24 de agosto, nós tivemos uns probleminhas técnicos e a nossa live acabou atrasando um pouquinho. E nós estamos ao vivo agora. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que eu e a Ellie quase nem gostamos, né, Ellie? A gente nem gosta de conversar sobre isso. O tema dessa noite é laços afetivos, o quanto que esses laços influenciam a nossa vida, a nossa tomada de decisão. Então, essa live de hoje está imperdível. E para você que está nos acompanhando, coloca aí um boa noite para a gente saber quem que está nos assistindo. E também, se fizer sentido para você, compartilha, convide seus amigos, curta esse vídeo, que quanto mais a gente fizer esse movimento, mais o Facebook vai entender que é um conteúdo relevante, mais ele vai mostrar para cada vez mais pessoas e assim a gente vai criar uma rede. Muito bem, Andressa Varela está aqui conosco, boa noite, seja muito bem-vinda. A Sueli Quadra também está aqui conosco, boa noite, seja muito bem-vinda. Muito bem, vamos aguardar um pouquinho, nós já vamos começar essa live de hoje, conversando um pouquinho contigo sobre laços afetivos. Lembrando, essa live ela está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da página do Despertar do Ser Espaço Terapêutico e vai ficar gravada. Se você não conseguir assistir tudo ou quiser rever, vai ficar a gravação. Eu vou disponibilizar lá na página do Instagram, Ana Maciel Terapeuta e Espaço Ponto Despertar do Ser, vai estar lá a gravação, e também o YouTube, hashtag Ana Maciel, também vai para lá. Então você pode assistir depois se fizer sentido para você. Alan Rafael está aqui conosco, boa noite, seja muito bem-vindo. A Natália Carlesso também está aqui conosco, seja muito bem-vinda. A Sheila Viviane também está aqui conosco. Beijo. Muito bem! Vamos começar então, Ellen? Vamos lá, vou me apresentar. Para Por quem não me conhece, favor! sou Ellen Capistrano, sou psicopedagoga, psicoterapeuta, trabalho com Reiki, constelação familiar, barras de axis, responsável pelo Instituto Luz aqui em Lages, né? E hoje vamos falar sobre laços afetivos, né? Tu quer começar com Isso uma aí. pergunta, Ana, com alguma coisa? O pessoal que está nos acompanhando pode também fazer suas perguntas, dar sua opinião, participar, né? Isso aí, isso aí. A Ellen é uma parceira aqui do Despertar do Ser, aqui em Vacaria. Ela está conosco desde que o espaço abriu, então ela já é de casa. Ela vem para cá uma vez por mês atender aqui com constelação. E a gente tem essa parceria. Eu vou para Lages, ela vem para Vacaria, e assim a gente faz essa troca, faz essa contribuição. E eu quero deixar registrado aqui nessa live, Ellen, que foi você que iniciou com essa ideia de lives, tá? A Ellen, lá em abril, ela me falou: Ana, vamos começar a fazer live? Deu, tá, vamos. Eu nunca tinha Oi, eu feito, nem sabia como que fazia, sério. Eu sempre fiz vídeos só gravados, assim, ao vivo. Foi você que começou com a fogueira. não sabia. E daí, pois é, então estou te comunicando isso agora. E desde então a gente já fez aí mais de 20 lives e agora eu estou trazendo a Ellen de volta aqui para a gente bater mais um papo sobre isso. Isso aí, bom saber Charles, disso. viu? Bom saber, não sabia. Revelações.
O Charles Maravilha. Passos também está aqui conosco. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, vamos começar, então, de fato, essa live sobre laços afetivos. Ellen, qual que é o impacto desses laços na nossa vida? Conta um pouquinho para gente. Então, dentro das constelações familiares, né, vou compartilhar os meus estudos com vocês. Dentro das constelações familiares, nós temos um padrão de comportamento repetitivo, né? Todas as emoções dos nossos ancestrais ficam gravado no nosso DNA. Então, tá aqui registrado tudo que os meus ancestrais passaram, né? Então, todas as situações de aborto, abuso, as mortes, as exclusões de qualquer forma, os assassinatos, os suicídios, os negócios bem-sucedidos, aqueles que não foram tão sucedidos assim, enfim, todas as situações que causaram conforto e desconforto está registrado no nosso DNA. E isso interfere na nossa caminhada de hoje, né? Tem as coisas boas, mas tem as coisas que não são tão boas assim, e tem aquelas que não cabe para a época que nós vivemos hoje. Então, vou dar um exemplo. Antigamente, a maioria dos casamentos eram arranjados, né? O pai é que escolhia com quem que a filha ia casar. Hoje em dia, isso está bem diferente, né? Está errado? Não, está diferente, apenas diferente. E nós precisamos o quê? A nos adaptar a esse novo sistema, né? No nosso inconsciente funciona que se a gente fizer diferente dos nossos ancestrais, nós vamos estar desrespeitando eles, ou excluindo, ou amando menos, mas nós precisamos explicar para eles que não é assim, que a gente está se comportando diferente deles, por exemplo, aceitar ou conviver de uma forma mais harmoniosa, que uma filha se separou e está casando pela terceira vez, por exemplo, né? A gente convive com isso de uma forma mais harmoniosa, né? Não que está certo, não que está errado. Por quê? Para dessa forma dar continuidade à nossa família, né? Então precisa ter esse entendimento, esse esclarecimento no nosso contexto familiar, né? Uhum, muito bem. E a gente precisa entender como que funciona a nossa mente para a gente entender como que esses padrões acontecem. Nós somos muito inconscientes, a gente age, a grande maioria das nossas tomadas de decisões, elas são inconscientes, a gente nem tem a noção da onde que elas saíram, o porquê que a gente se comportou de determinada forma, simplesmente a gente decidiu algo e ok. Geralmente a gente não para analisar a origem daquilo. Só que, como a Ellen falou, nós somos uma mistura de todos aqueles que vieram antes da gente. A gente tenha conhecimento disso ou não, a gente goste disso ou não, está impresso no nosso DNA. Então, nós fizemos parte disso, nós fizemos parte de um todo, que é o nosso contexto familiar, e nós trazemos junto muitas crenças, muitos padrões de comportamento, padrões de sentimentos que a gente vai repetindo das pessoas que vieram antes de nós sem nos darmos conta. Estima-se que apenas 5% da nossa mente seja consciente, 5%. Significa que tem 95% lá de padrões, de crenças, que a gente nem tem acesso a isso, ou pelo menos não tem acesso conscientemente, mas que está influenciando diretamente a nossa vida. Então, esses laços que eu e a Ellie estamos trazendo aqui, são esses laços da nossa família, aquilo que compõe realmente todo esse sistema que é esse grande sistema a qual a gente faz parte. E esses padrões de comportamento, por exemplo, a Ellen citou ali o casamento. O que eu observo muito também, Ellen, trazendo bem essa ideia? Existe muita crença, e lembrando que crença é algo inconsciente, tá? A gente só consegue descobrir as crenças quando a gente faz um trabalho, assim, de autoconhecimento ou uma terapia, porque lá no dia a dia, geralmente a gente não percebe as crenças que tem, porque ela é automática. Então, existe muita crença, por exemplo, de que casamento tem que ser eterno.
Então, a gente escuta muito isso, ou escutava muito isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu escutava bastante isso, seja através das religiões, que diziam, até muitas religiões ainda existe isso, né? Que o casamento tem que ser eterno. E isso cria, olha o impacto disso na nossa vida. Isso cria uma crença inconsciente de que eu não posso me separar. Eu casei, então eu tenho que ficar, eu tenho que aguentar até o final. Por quê? Porque existe essa crença. E daí, por mais que a pessoa esteja num processo, sei lá, ela está numa relação que está tóxica, está fazendo mal para ela, ela fica naquela briga interna. Eu me separo ou eu fico aqui? Eu vou ou eu fico? Então, fica essa situação perturbando ela. Isso é muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque a nossa ancestralidade tinha essa crença. Então, está registrado dentro da nossa mente, no nosso DNA, todo o nosso sistema está registrado isso, né, Ellen? Exatamente. E daí, se você está num relacionamento que está sendo tóxico para você, você quer tomar a atitude de resolver isso, né? De dar um basta nessa relação. Aí, qual é a primeira coisa que pensa? Se eu me separar, o que que vão dizer? O que que vão pensar, né, Ana? Sim, sim. Que aí é onde atua a crença que a gente está carregando, que está aqui ainda, né? De que, nossa, se eu me separar de novo, quer ver aquelas pessoas, né, que já não é a primeira vez que estão se separando, vão me separar de novo, o que que vão pensar, o que que vão dizer, né? Porque antigamente uma filha devolvida para o pai, né, era uma desonra para a família, o próprio pai muitas vezes não aceitava essa filha de volta, né? E nós carregamos isso ainda, né? Infelizmente a gente carrega isso. E tem também, Ana, a frequência vibracional. Tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos provocam ondas vibracionais. Como aquela pedrinha que a gente joga no rio provoca aquelas ondinhas, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem pensamentos e comportamentos que são de outras pessoas, não são nós. Nossa, 3%, né? Nós usamos do nosso cérebro, 3%. E os outros são o quê? Frequências que nós captamos das outras pessoas. Né? Tem a frequência coletiva, por exemplo, a mídia põe lá, implanta uma ideia de que agora a moda é o vermelho. E lança um monte de produtos vermelhos, lá vai todo mundo comprar um monte de coisa vermelha. Daqui a pouco a moda é o verde. E lá vai todo mundo para o verde, não, agora não é mais o verde. Né? Então, isso é uma frequência coletiva. E nós precisamos nos policiar muito para não cair, para ver até que ponto essa frequência vai me fazer bem, vai me trazer benefícios, ou simplesmente é uma onda por interesse de quem, né? Normalmente dos maiorais lá, de quem tem o poder, de quem comanda, né? De quem está à frente de um processo. Então, nós precisamos muito prestar atenção nisso, para não se envolver nessas ideias coletivas, nessa frequência coletiva, né, Ana? Essa ideia da gente entender que o inconsciente coletivo ele também nos influencia muito, né? E bate bem de encontro com essas nossas raízes, com aquilo que a nossa família pensa sobre isso, né? Então tá tudo muito interconectado e como nós somos realmente, nós somos pessoas de hábitos, a gente só vai reagindo, na grande maioria das vezes a gente só vai reagindo àquilo que a sociedade espera. Então, a gente acaba muitas vezes saindo da nossa essência. Eu quero, por exemplo, eu gosto de me comportar de uma determinada forma. Sei lá, a pessoa, por exemplo, ela é mais extrovertida, é aquela pessoa brincalhona que gosta de fazer piada, que tem um espírito mais animado. Mas ela entende que para a sociedade, ou para o trabalho, ou enfim, para o grupo que ela participa, aquilo é errado. Por quê? Porque alguém repreendeu ela em algum momento, ou muitas pessoas repreenderam ela. Então, ela cria a crença, olha só como é forte, ela cria a crença que ela não pode ser quem ela é de verdade,
por vários motivos, seja a mídia que influenciou, seja o trabalho que é um pouco mais formal e não permite isso, e ela vai alimentando essa crença, eu não posso ser quem eu sou, é errado ser quem eu sou, é errado ser feliz, é errado ser alegre. E daí ela vai se moldando aquilo que as outras pessoas esperam, que é aquilo que a Ellen falou também. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a opinião alheia que a gente esquece do que a gente quer de verdade. Então, é importante essas tomadas de consciência. Até que ponto que a minha vida sou eu que escolho? Até que ponto que eu tenho realmente a vida que eu quero? Eu vivo de acordo com a minha essência? Ou é bagagem que eu estou trazendo de todo mundo e não sobra espaço para ser quem eu sou de verdade? Exatamente. Então, todos esses questionamentos é bom a gente trazer à tona, né, Ellen? Sim, sim. E trazendo esses questionamentos para nosso relacionamento amoroso, né? Muitas vezes, do casal, uma pessoa se anula para fazer a vontade do outro, né? E vai indo, e vai indo. Isso tem também a lei do equilíbrio dentro das constelações familiares, que a gente estuda muito, a lei da troca, né? Então, se eu te dou uma certa intensidade de amor, eu também quero receber. Mas se eu não estou recebendo, eu fico com aquela carência, né? E vou achando que aquilo está injusto. Só eu que dou presente e eu não recebo o presente. E aquilo a gente vai achando injusto, né? Então, muitas vezes, nesse casal, uma pessoa se anula para agradar o outro, para fazer por ser mais flexível, ser mais compreensiva, acaba se anulando, né? E com o passar do tempo, aquilo vai desgastando, porque não tem o equilíbrio. Não tem o equilíbrio. Ela não é reconhecida por ela abrir mão daquilo que ela gosta para agradar a outra pessoa. Então, nós somos muito carentes de reconhecimento em vários setores da nossa vida, né? E isso vai desgastando a relação, às vezes relacionamentos de pouco tempo, dá a impressão assim que o amor acabou e muitas vezes não é, ele é mal interpretado, né? Só porque não tem essa troca, esse reconhecimento. Então, fica faltando algo para o outro. Muitas brigas podem ser evitadas, né? Quando a gente reconhece o esforço do outro. Estou indo nesse lugar porque você gosta, né? Para agradar você, mas eu não gosto desse estilo de música, mas, né? Então, precisa ter os combinados, precisa ter um acordo, uma conversa sincera. Olha, eu não gosto desse tipo de lugar, mas a gente pode ficar um pouquinho. Tudo bem para você? Né? Então, vai de conversar e você abrir o jogo. Não você ficar, ai, mas eu não gosto disso, e fica remoendo aquilo, né? Nossa, isso é muito desagradável. Sem contar que o teu amor próprio vai lá vou falar que nem o lajanês, vai lá nos carcanhar, né? Vai lá no pé. Então, como que fica tua autoestima? Como que fica o amor próprio? O que você faz para demonstrar amor por você? Né? Como que você se respeita? Né? Se o outro não te respeita, é porque você não se dá o respeito. E aí já traz uma sequência de trocas, né, Ana? Que um relacionamento, para ele ser saudável, né? Não digo duradouro, porque tempo é muito relativo, a gente não sabe do contrato, dos acertos, o que tem que passar um com o outro, mas que seja saudável, né? Para ambas as partes, né, Ana? Isso que a Ellen comentou dessa lei do equilíbrio é muito importante a gente entender ela, porque isso funciona para tudo, para todas as áreas, seja na nossa família, seja no ambiente profissional, sempre precisa ter esse equilíbrio.
E o que é esse equilíbrio? É entre esse dar e receber. Trazendo aí o exemplo que a Ellen citou de um casamento onde só um vai se doar para a relação, vai chegar um momento que aquilo vai ficar insuportável. Porque quando eu estou me doando, eu quero algo em troca. Claro que sim, somos humanos, eu não vou ficar doando, doando, doando e não esperar nada em troca. Não tem isso. Nós precisamos desse reconhecimento. E quando, por um motivo ou outro, eu acabo fugindo da minha essência e aceitando isso, ou me moldando, muitas vezes também pode acontecer, né, Ellen, da pessoa se moldar aquele casamento também por N fatores, seja por crença, seja porque ela acredita que tenha que ser dessa forma, ela vai se moldando dela, vai fugindo da essência dela. Em algum momento a vida vai cobrar isso. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a vida vai te cobrar, porque vai ficando insuportável essa situação. E vai chegar um momento que não tem mais como seguir, vai ficar tão pesado que não tem mais como. Ou então a pessoa vai acabar ficando doente, que é uma somatização de todas essas situações. Só que outra coisa é importante da gente entender também: o outro não tem obrigação nenhuma de adivinhar o que a gente quer. Precisa ter clareza. Eu preciso falar o que eu gosto, o que me incomoda, o que tá bom e o que não tá bom, porque senão a outra pessoa não vai saber. Ah, mas ele sabe, ele tem. Não, não é assim. Você precisa falar. Então, é interessante a gente entender o quanto que a nossa comunicação também tem que ser assertiva. Eu preciso, sim, ser bem transparente para dar a opção para o outro querer fazer ou não. Daí, se ele não fizer, é a opção dele, mas pelo menos ele vai estar ciente do que eu gosto. Então, é bom isso, é bom a gente entender todos esses fatores e jogar um jogo limpo, com todas as regras claras, porque daí, se alguma coisa não der certo, pelo menos as partes vão saber o porquê, porque muitas vezes alguma relação, acontece até uma separação, e as pessoas não sabem nem o que aconteceu, simplesmente acabou. Tá, mas como assim? O que aconteceu? O que faltou ali? E outra coisa que é importante a gente entender, a gente repete padrões, sempre repetimos padrões. Sim. Aquilo que a gente não cura, a gente repete. E a gente vai repetindo até curar aquilo. Se você está numa relação de submissão ou de anulação, você não resolveu aquilo, separa, vai para outra, é muito provável que você vai se conectar com uma situação muito próxima. Por quê? Porque você não curou aquilo ali. Então, as situações, elas vêm à tona para a gente curar, para a gente resolver, para a gente entender. E quando isso não acontece, a gente acaba repetindo e vai repetindo, sem perceber. Exatamente. Ellen, deixa eu ver quem mais está aqui conosco. A Vanessa Bragalha está aqui conosco. Ah, Vanessa, beijo. A Leila Goulart está aqui conosco também, seja bem-vinda. A Andressa escreveu aqui que foi exatamente o que aconteceu com o ex-casamento dela, ela deixou de ser ela mesma, então vem bem de encontro com isso que a gente está falando. E a Vanessa escreveu aqui, que quebrar padrões kármicos é um processo importante, mas muitas vezes dolorido. É, realmente... Essa dor, tá? Essa dor que a gente tem de mudar um padrão de comportamento é pela nossa resistência. Nós somos pessoas, nós somos seres extremamente resistentes. A gente sabe que a gente tem que mudar alguma coisa, mas a gente fica ali segurando aquilo. Tá doendo, mas a gente está ali segurando por causa do apego. Né, Eli? Nós somos ainda muito apegados, né? A gente vibra muito ainda no primeiro e no segundo chakra, né? O que acontece ali? Muitas vezes, como que nós vamos interpretar o outro? De acordo com a nossa bagagem, com a educação que nós recebemos, com o jeito de ser de cada um. Só para começar, se é um relacionamento hétero, o cérebro do homem funciona diferente do cérebro da mulher. Só para começar. Completamente. Né? Então, essas bagagens precisam ser consideradas. Um exemplo, claro que atualmente nós estamos numa situação nova, né? Vivendo de isolamento, cada um
da sua forma. Mas, por exemplo, vamos dizer, na Páscoa, na minha família, se costuma comemorar só com almoço. Na família do marido, costuma comemorar com almoço e troca de presentes, como se fosse um amigo secreto. Aí tem diferenças, é preciso fazer esses ajustes. Eu vou me adaptar ou eu vou ficar emburrada num canto, não vou participar disso porque não concordo com isso, porque, né? Então, precisa ser considerado isso também, né? A família de ambos precisa ser respeitada, o jeito de ser, os costumes, nós trazemos na nossa bagagem, né? Então, por exemplo, assim, vamos dizer que um casal hétero, né? Ela chega, a mulher trabalha fora também, chega mais tarde do que ele em casa. A pia tá cheia de louça, daquele jeito, né? E o maridão jogadão no sofá com controle na mão, que homem adora controle remoto, né? A mulher chega em casa, amor, já estendeu a roupa? Que roupa? Ele não lembra da roupa. E ele tá no sofá esperando ela para dar uma namoradinha, uma conversada, quem sabe se curtir. Nossa, o quê? Você não estendeu a roupa? E essa moça aqui ainda tá aqui? Acabou. Por quê? Justamente aquilo que a Ana Maciel colocou antes. Ela criou uma expectativa de chegar em casa, estar com a roupa estendida, louça lavada. Ele criou uma expectativa diferente de quando ela chegar, dar uma namoradinha, conversar, fazer uma jantinha. Então dá choque. Se isso não é verbalizado, acho que por mais intuição, sei lá, o que tenha, precisa ser comunicado, né, Ana? Porque o homem não tem essa percepção de, não é tão detalhista. Tem homens que sim, não estou generalizando. Tem, claro que tem homens que são mais detalhistas do que outros. Mas não dá para a gente comparar. Precisa ser comunicado, precisa ser verbalizado, né? O homem não vai adivinhar, né? E a esposa não ia adivinhar que o marido estava esperando ela para se curtirem, para dar uma namoradinha. Como é que ia saber? Né? Não foi comunicado. Aí tem que adivinhar, né? Então, muitas frustrações a gente pode evitar, muita tristeza, muitas angústias a gente pode evitar, porque a pessoa acaba sofrendo sozinha, porque ela criou essa expectativa. E um não tem compromisso nenhum de atender a expectativa do outro. É criação de cada um. Não dá. Se não foi comunicado, cria uma expectativa. E é do nosso comportamento isso, né? Então, a gente acaba, às vezes, se frustrando sozinho, ficando triste, magoado sozinho, por escolha, porque não foi atendida as suas expectativas e você também não atendeu a expectativa do outro, né, Ana? Uhum. Daí fica duas pessoas frustradas, né? Cérebros são diferentes. Oi? Daí fica duas pessoas frustradas, um de cada lado, cada um com as suas próprias expectativas quebradas, e ninguém se comunicou. Então, é isso que a gente tem que entender. O outro não tem uma bola de cristal para adivinhar o que você quer. Exatamente. Então, comunicação tem que ser dita, tem que ser falada, muitas vezes tem que ser desenhada para a pessoa entender, porque é verdade, porque a outra pessoa, ela não tem a tua mente, ela não tem a tua cabeça, então para você é óbvio aquilo, é óbvio. Pegando o mesmo exemplo da Ellen, para mim é óbvio eu chegar em casa e esperar que o meu marido coloque a roupa no varal e lave a louça, é óbvio para mim. Para mim é certo, porque seria o que eu faria, entende? Então a gente acaba projetando no outro aquilo que a gente faria. Só que o outro não pensa assim, o outro quer fazer algo diferente. Então, muitas vezes, uma simples conversa anterior evita todo um problema. Então, a gente precisa entender isso, que cada pessoa tem a sua própria cabeça e funciona diferente, sim. Principalmente homem e mulher, tem essa diferença gigantesca entre os outros.
entre os dois. Por quê? Porque o cérebro funciona diferente. Ellen, você fez eu lembrar, enquanto você estava falando das diferenças de homem e mulher, você fez eu lembrar de um livro que eu li já faz muito tempo que eu li esse livro, mas fez muito sentido para mim, porque foi ali que eu comecei a entender essas diferenças. Tem um livro, ele é um livro assim bem leve, sabe? Bem divertido até de ler. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Ele fala da diferença. É lindo esse livro. Ele fala da diferença de mentalidade do homem e da mulher. Por que cada um se comporta de uma determinada forma? E por que muitas vezes dá choque? Porque um não consegue entender o outro. Até tem um exemplo, Ellen, que eu adoro esse exemplo, que traz nesse livro, que diz assim, ó, imagine um casal, os dois estão na cama, mas um está olhando para cima, sabe? Eles estão desconectados naquele momento. E o homem está olhando fixamente para o teto. Está lá, nos seus próprios pensamentos. E a mulher do lado, louca, pensando, porque ele não me ama mais, porque ele não me dá atenção, porque eu tô feia, porque eu tô gorda, e ela fica ali criando. E ele, por sua vez, está olhando para cima, lá em cima tem uma mosquinha, e ele fica pensando, como será que essa mosquinha faz para ficar lá em cima sem cair? Totalmente diferente. Nada a ver com o que ela está pensando, né? Nada a ver. Então, percebe, cada um vai ter uma interpretação baseado naquilo que a pessoa tem no inconsciente. Então, precisa, sim, sempre ter esse diálogo. A gente não pode ter os pré-julgamentos, né? E a gente tem muito isso, né? A gente já sai julgando antes da pessoa se justificar, antes da pessoa explicar o que ela está sentindo, a gente já tem a receita pronta. Só que aquela receita pronta é baseada naquilo que a gente pensa, não tem nada a ver com o outro, muitas vezes. As interpretações, né, Ana? Cada um tem. Para mim é 6, para ti é 9. Né? Cada um tem um jeito de analisar as situações com um olhar diferente, de acordo com a sua bagagem, conforme nós já falamos, né? Isso aí. Olha só, a Rochelle Godinho está aqui conosco também. Seja muito bem-vinda, Rochelle. Beijo para você. Beijo. Tem uma pergunta aqui, Ellen. Olha só. Vamos lá. A Sheila está perguntando assim, ó. E por que percebemos que a comunicação se torna mais falha ou complicada de acordo com o vínculo afetivo? Quanto mais vínculo afetivo, mais complicado. Por que isso? Por que a gente acaba se incomodando mais com os mais próximos? Vai criando aquela, como é que eu posso te dizer, aquela confiança, né? E, deixa assim mesmo. Amanhã eu falo, aquele tanto faz como tanto fez, né? Nós já estamos casados há 20 anos mesmo, né? Nosso relacionamento já está sólido. Não tem mais jeito, esse não muda mais. E a gente vai desanimando, né, Ana? Vai desanimando e você não vai expressando. Você vai deixando os teus sonhos de lado, né? Porque quando vocês casaram, quando se uniram, quando começaram a namorar, muitos projetos se criam. Ou a troca de projetos. O meu sonho é esse. Você quer participar, você acaba envolvendo o outro no teu sonho. E vice-versa, né? Tem esse envolvimento. Daqui a pouco, os sonhos começam a ficar de lado. E você vai olhando para a tua vida, para essa pessoa que está do teu lado. Nossa, combinou tanta coisa comigo agora, né? Não foi feito nem a metade do que combinaram, do que conversaram, pelo menos, né? Isso vai desanimando. Isso não é que desgaste, mas ele vai desanimando mesmo. Eu acho que é bem essa palavra, né, Ana? Porque teu sonho fica de lado, o sonho dele também fica de lado. Nossa, eu que sonhei com uma casa de 2 andares e de repente moro numa casa simples, né? De madeira, descascando a tinta, né? E aquilo vai perdendo aquele tesão todo, né, Ana? De resgatar, de concretizar os sonhos, né? Então, desanima, sim. E a gente acaba... eu já falei umas quantas vezes, não muda.
Ah, eu já falei Uhum. umas quantas vezes, não adianta. É porque é falado, é comunicado da mesma forma. Então, você vai desanimando porque você não está disposta a comunicar de um outro jeito, de uma outra ótica, né? O que que nós, seres humanos, temos a mania de fazer? Controlar o outro. Horários, ó, chegou 10 minutos atrasado hoje, né? Meu amor, tudo bem? O que que deu? Aconteceu alguma coisa que você chegou atrasadinho hoje? Tá tudo bem? O trânsito, apenas isso. E lá já vai aquela força de minhoca na cabeça da mulher, né? Mulher adora criar minhoca. Expert no assunto, né? Então, o que que acontece ali, Sheila, no meu ponto de vista? Nós precisamos fazer a comunicação de um outro jeito. Quantas vezes nós falamos e não resolveu? Porque nós não mudamos o nosso jeito de falar. Então, precisa aí elaborar melhor uma questão, uma pergunta, uma comunicação de um outro jeito, para que se faça entender, para que a pessoa, de repente, tenha um despertar de consciência, que mude a chave, que perceba que precisa mudar o comportamento. Não sei, depende daí também da situação, né, Ana? Uhum, sim. Sabe, Eli, você estava falando aí de comunicação, eu lembrei de um livro muito lindo que ensina realmente a gente se comunicar melhor, que é o livro Comunicação Não Violenta, que Esse, a gente precisa sempre entender quais são as necessidades que estão escondidas, que não são ditas, para a gente conseguir ter uma comunicação bem assertiva. E complementando tudo isso que a Ellen disse sobre essa pergunta da Sheila, eu penso que dá para falar também, Ellen, da lei do espelho. O ah, que, que, o que, que verdade. eu gosto muito dessa lei. O que, que acontece conosco, tá? Como a gente falou lá no início, a gente acaba se moldando muitas vezes aquilo que as pessoas esperam de nós. Ou seja, a gente vai criando máscaras. E eu não estou aqui julgando, dizendo que isso é bom ou que é ruim. Nós somos assim. Então, nós temos uma máscara no trabalho, nós temos uma máscara com os amigos, nós temos uma máscara lá no grupo que a gente participa, ou seja, nós temos várias máscaras, até pela lei da constelação familiar, uma das leis do amor, que é a lei do pertencimento. Então, a gente precisa se sentir pertencente ao grupo que a gente está inserido. Então, a gente acaba criando essa máscara para ficar mais adaptado àquele cenário. E em Exato. casa, a gente não tem máscara. Em casa, nós somos quem realmente nós somos. Então, em casa, a gente briga, a gente xinga, a gente fala mal, a gente reclama, não tem máscara nenhuma. Então, consequentemente, a gente vai ter muito mais atrito com as pessoas que estão mais perto. Claro que sim, porque a gente esquece todas essas coisas que a gente vai criando lá fora e não traz isso para dentro. E claro que, trazendo aqui para a lei do espelho, tudo aquilo que eu reflito no outro que me incomoda é porque eu tenho em mim. Eu não estou dizendo que você é igual àquela pessoa. Não, não é isso. A algum nível você tem aquilo também. Porque se não tivesse, não iria te incomodar. E todos os nossos relacionamentos, eles têm um propósito, eles têm algo para nos ensinar. Então, aquilo que te irrita na pessoa que está do teu lado é algo que você tem que corrigir dentro de você. E se você não entende, não quer ver, não quer olhar para isso, e você se afasta dessa pessoa por um motivo ou outro, vai arrumar outro muito parecido. Por quê? Porque não foi curado. Então, tudo aquilo que a gente não cura, a gente repete. Então, é importante a gente ter essa consciência. Isso. E Concorda, a Ellen? gente. Oi. E a gente acaba perdendo aquelas gentilezas do começo, né? Se a pessoa servir um copo d'água para ti, obrigada. Não agradece mais. Ou, não é? Né? Com o tempo fica assim, pega um copo d'água lá para mim. Né? Tu não é mais, não tem mais o por favor, né? Por favor, já, vai, vamos, né? Não tem mais, obrigada. Elogiar a comida, tá cheirosa, né? Tá Uhum, gostoso, né? Com o tempo isso vai se perdendo, né? Que isso é uma sim. questão que eu passo.
Esse é um tipo de comportamento que eu faço questão de manter no meu relacionamento, né? Então, digo, sim, esqueceu de algo, às vezes eu cobro, né? Esqueceu da palavrinha mágica, aquela, né? Então, é preciso ter gentileza com o outro, né? E como você colocou muito bem, né, Ana? Nós não falamos manso em casa, a gente fala com gentileza, com educação, com calma, né? A gente perde isso, né? Fala, pega aí, não tá vendo isso aqui? Né? A gente acaba perdendo. Isso é uma coisa que eu procuro manter em casa ou onde quer que eu vá, né? E é desafiante, eu confesso a vocês que é desafiante, sim. Você deixar de usar máscara e você ser a mesma pessoa que você é, por exemplo, num espaço terapêutico como nós, e no teu contexto familiar, por exemplo. É desafiante. Eu confesso a vocês que é desafiante, mas tudo é treinamento. Eu estou em treinamento, né? E só por hoje eu estou conseguindo. A gente Sim, vai aos pouquinhos também, né? E funciona. Confesso a vocês que sim. funciona muito bom. Sim, sim, funciona e tem que estar se policiando sempre, porque nós temos uma tendência a deixar tudo isso de lado e voltar para o comodismo, voltar para a impaciência. Então, um relacionamento ele precisa ser regado todo dia, como se fosse uma plantinha. Você tem que estar cuidando, o tempo inteiro tem que ser isso. Claro, respeitando aquela lei do equilíbrio que nós falamos antes, precisa Sim. esse dar e receber, tem que ser dessa forma, tem que colocar na balança se realmente está havendo essa troca, mas a gente precisa se policiar também, a gente não pode esperar que o outro tome a iniciativa, a gente também tem que fazer isso. Então, a vida, na verdade, né, é um eterno reajuste, a gente está sempre se reajustando, sempre se reinventando, e eu penso que essa é justamente a mágica da coisa, essa possibilidade da gente se reinventar em qualquer época, em qualquer idade. A gente pode fazer isso, desde que a gente esteja disposto realmente a mudar alguns padrões, porque a gente sempre tem o que mudar. O processo nunca Ai, acaba. a reforma íntima é extensa, né, Ana? A gente que sabe, né, Ellen? A gente que trabalha com isso. E tu sabe, Ellen, que eu sempre brinco que parece que as pessoas esperam que os terapeutas tenham a vida perfeita, né? Eles sabem. Só que na verdade, só que na verdade não é assim. Todos nós somos humanos, todos nós somos iguaizinhos. Muda alguma coisa, muda o endereço, mas é pouca coisa que muda. Nós somos muito parecidos, porque a nossa forma de se mover é igual. Então, o processo é desafiante para todo mundo, sim. Só que a gente pode escolher se a gente vai passar por esse processo resistindo com o apego, e daí, nesse caso, com o sofrimento, porque todo sofrimento é resistência, todo sofrimento é resistência de mudar. Então, quanto mais eu resisto, mais eu sofro. Ou então eu vou levar esse negócio de maneira mais leve, mais tranquila, me divertindo com os meus próprios erros, porque eu vou errar sim muito. Com certeza eu vou errar muito durante o meu percurso, vou dar um monte de mancada, eu vou precisar pedir perdão muitas vezes, porque às vezes a gente fala o que não deveria, no momento que não deveria, às vezes a gente interpreta a situação completamente errada, e assim a gente vai. Ana, eu digo assim para algumas pessoas que eu atendo que cada pessoa que senta na minha frente tem um pouquinho da Ellen, né? Eu tenho a oportunidade de reparar algumas coisas que eu preciso me reformar, né? E também tenho o potencial de entender a pessoa, porque se essa pessoa está na minha frente, é porque eu já passei alguma situação muito semelhante a que essa pessoa está trazendo, né? Ou no contexto, no histórico dela. Então, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que até nisso, né? Ele só coloca situações que a gente realmente vai dar conta, que você vai ter uma palavra ou uma técnica para compartilhar com essa pessoa que você usou,
por exemplo, para mim, né? Vou dar um exemplo no caso de depressão, né? Que é uma coisa que eu já tive, é difícil as pessoas que já não tiveram. E hoje, se a pessoa chega trazendo, hoje eu quero tratar sobre depressão, né? Eu sei o quanto isso dói. Eu consigo entender essa pessoa, né? Ellen, eu já tive pensamento suicida, eu já tentei. Eu também já tentei. E eu também, com licença, ego, mas a gente serve de exemplo para eles e dizer que, olha, ainda bem que eu sou meia bipolar ou quadripolar, não sei, mas eu mudei de ideia, eu não cometi o suicídio, eu estou aqui. E hoje eu me considero bem-sucedida em todos os setores da minha vida, né? E falo isso com o ego lá dormindo, né? Então, dá jeito, é possível ter uma vida boa. Em plena pandemia, Ellen, sim, em plena pandemia, minha agenda tá cheia. A agenda da Ana tá cheia, né, Ana? Porque olha que para marcar essa live não foi muito fácil, né? A gente desmarcou algumas vezes, né? Então, eu não tenho que reclamar da vida que eu levo hoje. Não tenho do que reclamar. Então, é só agradecer mesmo, né? E aprender a interpretar os sinais que Deus nos envia, né, Ana? Eu não sei se eu li em algum livro, se foi alguma palestra, porque agora a gente lê e escuta tanta coisa, que Deus nos envia 800 sinais por dia do amor dele por nós e do que é para a gente fazer, para onde que é para ir, se é para lá, se é para cá. Se está fluindo aqui, eu vou por aqui, né? Então, eu peço sempre clareza nos sinais, porque, olha, envia um sinal que eu tenha potencial para interpretar, né? Porque às vezes a gente se embanana tudo, não entende coisa nenhuma e acaba metendo os pés pelas mãos mesmo. Então, prestar atenção nesses sinais, né, Ana, é uma dica para ver se você está no caminho certo. Se está fluindo, um termômetro que eu tenho para ver como é que está a minha frequência é o trânsito. Se ninguém me corta a frente, né? Tá tudo fluindo. Às vezes tá tudo em sinal aberto, você mantém aquela velocidade tranquila, serena. Olha, tô numa frequência show de bola. Agora, se começa a cortar a minha frente, opa, Ellen, acorda aí, né? Orai e vigiai, presta atenção que tem alguma coisinha para fazer aí que não tá legal, né? A gente pode usar vários balizadores, né, para a gente conseguir medir isso, né? Até que ponto que realmente a gente está no fluxo. E para a gente perceber esses sinais que a Ellen se referiu, a gente precisa ter um estado de presença. A gente precisa estar no aqui, estar no agora. Porque se você tem uma ansiedade, você está sempre preocupado com o que vai acontecer amanhã ou o ano que vem, você não vai prestar atenção nos sinais, porque você não está no presente. Então, prestar atenção nos sinais é estar no agora. Então, pratique isso. Pratique perceber o que está acontecendo ao teu redor, o que realmente o universo está tentando te mostrar, o que a vida está te mostrando naquele momento, porque sim, os sinais eles existem, com certeza, e quanto mais você treina a tua mente para você perceber isso, mais você se encanta com esse processo, porque isso acontece o tempo inteiro. Eu nunca li nada a respeito disso, Ellen, dos 800 sinais, mas acredito sim, com certeza, porque quando a gente começa a perceber, realmente é uma enxurrada de sinais, é uma pessoa que te fala alguma coisa, ou até uma mensagem no Facebook, você abre o Facebook, vem uma mensagem, você lê aquilo, nossa, era o que eu precisava ler agora. O que é isso? É um sinal que a vida está te dando que realmente é dessa forma. Então, estar presente. Quanto mais presente, quanto mais conectado com o que você estiver com a tua essência, mais as coisas vão fluírem. Ellen, estamos na finaleira da nossa live. Passa rápido, né? Muito! A gente não percebe, né? Tão gostoso. Mas a gente marca mais algumas. Com certeza. Muito bem. Então, vamos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer mais algum comentário, pode colocar ali no chat, que na medida do possível a gente vai respondendo. E, enquanto isso, eu quero que você faça aí, Ellen, uma mensagem final. O que você pode falar aí
para a gente finalizar essa live? Bom, primeira coisa, agradecer que um dos sinais que Deus nos envia é o sol, a chuva, enfim, o dia, né? É o despertar. Esse é o primeiro sinal do dia, né? É o despertar. Então, olha com carinho para esse despertar. Por que que você acordou? Qual é a tua missão? Porque cada ser humano tem um propósito, tem uma função na vida do outro, né? Por que que um tem um talento diferente do outro? Será que não é porque para nós precisarmos um do outro e nesse precisarmos um do outro todos somos um? Então, gostaria que vocês pensassem nisso, né? Respeitar o jeito de ser do outro, se colocar um pouquinho no lugar do outro, ter compaixão, compreender por que que o outro se comportou daquela forma, sem julgamento. Porque muitas vezes a pessoa tá oferecendo o melhor de si, né? E às vezes, na tua opinião, não foi suficiente, mas a pessoa não tem bagagem, não tem conhecimento para se comportar de outra forma, né? Cada um oferece o seu melhor. Então, viva no agora, com muita gratidão. E qualquer coisa que precisar, estamos à disposição, né, Ana? Com as nossas técnicas. Se a gente não consegue, a gente conhece alguém que consegue, né? Conhece outra Sempre. técnica, ali nós vamos, Sempre. Ana. A gente conhece a pessoa certa, né? Exatamente. Ah, um detalhe. Pare de competir. Para resumir uma mensagem, pare de competir, porque nós seres humanos temos uma mania de competir não sei o que com não sei o quem para ganhar não sei o que lá. Nós não vamos ganhar nada, não temos nada para ganhar do outro. Cada um tem um ritmo de evolução e isso precisa ser respeitado, né? Não tem competição. Eu não estou competindo com a Ana porque eu sou mais evoluída em uma técnica ou no meu jeito de interpretar a vida. Eu não sou mais evoluída que ninguém. Eu sou evoluída mais do que ontem. Hoje mais do que ontem. Apenas isso. E não tem um troféu lá na frente. Eu não estou competindo nada. Eu não estou batendo carreira, correndo nada. Curso de nada. Né? Pelo menos não nisso. Né? Então, pensem com carinho nisso. E dizer que o Instituto Luz está à disposição de vocês. Assim como, né, o pessoal de Vacaria. Mandar um abraço bem gostoso. Fizemos altas constelações aí muito fortes no final de semana, né? E só agradecer, Ana. Muito obrigada, né, pelo convite mais uma vez. E acho que é isso. Muito bem. Olha só, a Leila escreveu aqui que ela amou muita coisa e rever e fazer. O pior é saber e não dar conta. O que acontece? Eu acredito que a Ellen vai concordar comigo. A gente precisa confiar no processo, confiar na vida. A vida só entrega para a gente aquilo que a gente dá conta, nem mais, nem menos. Então, a gente também precisa olhar para dentro e perceber a força que a gente tem. Muitas vezes a gente não reconhece essa força, mas cada ser humano tem uma força incrível, cada ser humano tem muita luz dentro de si. E quanto mais a gente se conecta com essa essência, com essa luz, com essa força, mais as coisas se resolvem. E a gente dá conta, sim. Só vem para a gente aquilo que a gente dá conta. Isso eu percebo, e a Ellen vai concordar comigo, né, nos atendimentos que a gente faz. A gente pega casos bem desafiadores, seja de pensamento suicida, seja de pessoas em depressão, que realmente estão pensando em desistir de tudo. E nesse momento eu sempre penso, só vem para mim aquilo que eu dou conta. Então confia na vida, confia que realmente existe um ser superior por trás de tudo e que realmente está tudo conectado e tudo tem um propósito maior. A Andressa escreveu aqui só agradecer, boa noite. E a Vanessa está te mandando um abraço, Eli. Beijo, outro. Em breve Então vocês tá, estarão Eli. aqui, né? Quer falar?
Eu agradeço muito, Ellen, a tua disponibilidade, estar aqui comigo mais uma live. Agradecer também a nossa parceria aí, que já se vai mais quase 3 anos, né, de parceria, que a gente faz essas trocas. Nós duas, olha só, a Ellen falou de concorrência, nós duas trabalhamos com várias técnicas em comum. Eu trabalho com Theta Healing, a Ellen também. Eu trabalho com barras, com reiki, a Ellen também. Nós duas trabalhamos com constelação familiar, mas em momento algum a gente se vê como concorrente. Muito pelo contrário, a gente troca, né? A gente Exatamente. conversa, a gente tem essa troca, porque eu não vou conseguir atender todo mundo e nem a Ellen. Então, a gente precisa entender que o processo é, cada um vai se sintonizar com um profissional ou com o outro, e tá tudo bem. Esse é realmente o processo. E quanto mais pessoas vierem para esse mundo do autoconhecimento, dessa autodescoberta, melhor vai ser o nosso mundo. Então, vamos focar nisso, focar em construir um mundo melhor. E a gente faz isso construindo um mundo melhor internamente. Muito obrigada a todas as pessoas que assistiram, muito obrigada a todas as pessoas que ainda vão assistir essa gravação e até a próxima! Até, um beijão.